Boa noite a todos. É uma honra estar aqui no Paraíso, cidade que a gente gosta. Nós tivemos aqui em abril, então já faz 7 meses, né? E o tema da noite hoje é do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E é do capítulo 25, que se chama Visita da Verdade. Nós fazendo um estudo, e a gente vê que esse capítulo tem relação, essa lição tem relação com o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, em especial com o item 9, que é fora da verdade não há salvação. Aí nós nos perguntamos, o que é a verdade? Quem é que está com a verdade? Voltando na história da humanidade, a gente vai ver que desde a antiguidade, depois a Idade Média, contemporânea, de acordo com a época e com a evolução da humanidade, foram sendo trazidas algumas verdades, que a gente pode dizer que são revelações. Revelações, isso dentro do âmbito religioso. E essas revelações, elas vão abrindo novos véus para que a gente possa ir pouco a pouco, em razão da evolução do nosso espírito, entendendo, apreendendo, aprendendo aquela lição. Então, o que foi falado há 3.000 anos, lá no Antigo Egito, o que foi falado lá na China, há mais de 3.000, o que vem sendo falado, o que foi falado por Sócrates, 500 anos antes de Cristo, Confúcio, Lao Tse, e vem vindo, depois Jesus há 2.000 anos. Então Jesus ele foi um divisor de águas. Quando Jesus veio, o que ele fez? Dividiu a história em duas, antes e depois dele. Antes dele, vigia para nós que somos oriundos, que somos estudiosos das tradições judaicas cristãs, o Pentateuco mosaico, que são 5 obras de Moisés e os profetas. Mas isso nós estamos dizendo nas tradições judaico-cristãs, para nós. Mas antes disso tem os gregos, tem os romanos, tem os egípcios, e cada um traz a sua verdade, cada um traz a sua visão daquela concepção que tem de Deus. Às vezes deusa, em algumas religiões pagãs, vários deuses, que é o politeísmo, um Deus único, mas o Deus único é uma ideia que foi trazida desde os sumérios, que é 3.000 anos antes de Cristo. Depois foi como que ratificado por alguns egípcios, faraós, que acreditavam também nesse Deus único, mas só que como o vulgo, a população e as pessoas, a maioria absoluta esmagadora, era politeísta, eles não tinham como. Tanto é que Moisés bebeu essa ideia do Deus único, foi com os egípcios, algum iniciado, né? E ele veio trazer essa ideia desse Deus único, que foi uma verdade. Então a verdade anterior a essa eram vários deuses. Estavam errados? Não, porque é a concepção daquela época. A verdade de hoje para nós é um Deus único. Para os hindus, dependendo da corrente, é um Deus que se sobressai, se sobrepõe a outros, e vários deuses. É uma verdade, na visão deles. Então, quando Kardec, nessa lição do capítulo 15, diz que fora da verdade não há salvação, ele está nos explicando que nós não podemos falar fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação, porque nós não temos como saber nessa época a verdade absoluta. Para nós espíritas, qual é a verdade? Existência de Deus, isso nós sabemos. Existência dos espíritos, porque isso foi nos trazido por Kardec nas obras básicas e no decorrer das obras complementares, e para nós que fazemos parte das reuniões mediúnicas. Então a gente sabe sim da existência dos espíritos, da comunicabilidade. A comunicabilidade entre os dois mundos, para nós é uma verdade, porque nós comunicamos com esse mundo espiritual. A pluralidade de vidas, ou a pluralidade que a gente fala reencarnação. Por que a reencarnação?
para nós é uma realidade, porque é uma lei da natureza, é uma lei natural. E olha que desde o antigo egípcio, lá daquela época, 3, 4 mil anos antes de Cristo, já se falava na reencarnação, mas eles falavam de uma forma diferente, da forma que eles entendiam. Foi trazido como metempsicose, que naquela época, metempsicose que seria a condição de nós, espíritos humanos, habitarmos um corpo de um animal, se nós errássemos muito. A doutrina espírita nos demonstra que é impossível isso, porque não tem como, são completamente diferentes, o animal e o homem, são características, é um gênero, é tudo diferente. Então, existe essa possibilidade? Não existe, de acordo com a doutrina espírita. Mas a metempsicose não deixou de ser uma realidade da transmigração da alma, um princípio da reencarnação, que é o quarto princípio da doutrina espírita. Para nós é uma verdade. E a pluralidade de mundos habitados. Mas a reencarnação, por que para nós é uma verdade? Primeiro, porque é uma lei natural, que já está sido falada e trazida de séculos e séculos e milênios. Segundo, racionalmente, nós, através da nossa razão, do nosso conhecimento e do nosso estudo, o que a gente faz? Primeiramente, a gente para pensar nos atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Um deles, justiça absoluta. Quem é justo absoluto como Deus, ele não pode fazer diferença entre os seus filhos. Para ele, todos são iguais. Todos têm os mesmos direitos, as mesmas condições de crescer. Em todos os sentidos, nós somos iguais, absolutamente iguais. Obviamente que não dizemos pelos intelectos, porque tem espíritos mais adiantados que outros, que são mais amadurecidos, tem necessidades, vamos dizer assim, de passar por determinados problemas físicos na vida, ou problemas psíquicos, ou problemas familiares. Isso é outra coisa, mas todos nós somos absolutamente iguais perante Deus. E como nós sabemos que um dos atributos de Deus é a justiça, então a gente tem que ver que, se virmos a nossa vida pela unicidade da existência, ou seja, uma vida só, de todos nós aqui presentes, e a gente vê essa geração que está aqui na nossa terra e no nosso mundo, nós vemos as diferenças sociais, as diferenças de intelecto, as diferenças culturais, todos os tipos de mazelas físicas, problemas mentais, problemas psicológicos. Então a gente vê a diferença das pessoas, cada pessoa de uma forma. Uns sofrem mais, outros menos. Nesse caso, Deus seria justo para comigo que sofro menos, injusto para com os senhores que sofrem mais? Não. Então tem que ter uma explicação. Uma vida só não explica. Primeiro porque nós não temos como desenvolver todas as nossas potências divinas que existem dentro de nós em uma vida só. Então nós temos que trabalhar de que forma? Através das vidas sucessivas. Então é um princípio racional esse da reencarnação ou da pluralidade das existências. Ora, por que essas diferenças? Então Deus não é justo. Então tem que ter uma explicação. A explicação está onde? Está no presente? Fizemos alguma coisa no presente por merecer determinados problemas que passamos nas nossas vidas? Não. Então está no passado. Evangelho segundo o Espiritismo, justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições. Está lá. Então, se não foi no presente, é no passado. Aí a gente começa a abrir a nossa visão, tirar o véu. Essa revelação, que revelar literalmente quer dizer tirar o véu, abaixar o véu. Essa revelação da doutrina espírita. Todos somos iguais, mas cada um no seu momento de maturidade, de acordo com as suas necessidades. Trazemos no presente o que nós nos fizemos, olha que interessante, o que nós nos fizemos no passado, e nós vamos levar para o nosso futuro o que nós nos fizermos nesse presente. Portanto, a responsabilidade pelo nosso sofrimento e a nossa dor somos nós mesmos. Olha a justiça de Deus. Ele não está castigando, Ele está permitindo que a gente seja educado, tentando colocar e recolocar as coisas nos seus devidos lugares que nós mesmos tiramos. Então é uma lei da natureza, para nós é uma verdade. Pluralidade dos mundos habitados, é uma verdade para a doutrina espírita. Quem em sã consciência pode dizer que nesse mundículo aqui da terra,
planeta Terra, um planeta que está girando em torno de um Sol de quinta grandeza. Olha, quinta, então nós temos quarta, terceira, segunda e primeira grandeza. Imagine o Sol de primeira grandeza. O Daniel Rodrigo, Daniel sempre faz as explanações aqui também. Uma vez ele fez uma explanação sobre a pluralidade de mundos habitados. E ele passou um vídeo e ele foi mostrando as grandezas dos sóis e foi pôr na Terra o nosso Sol em comparação a um de primeira grandeza. A gente não aparece, desaparece, é um grão de areia. Aí nós nos perguntamos, nesse grão de areia que nós nos encontramos perdido nesse oceano, ou nesse mar, ou nesse areal, à beira desse oceano que é o universo, só teria vida aqui? Ora, mas não acharam. A ciência, a astronomia, o Hubble, as sondas espaciais não acharam vida em outros planetas, mas nós vemos os micróbios, nós estamos vendo o ar, as bactérias. Por quê? Porque através dos nossos instrumentos, que é a visão, nós não temos como enxergar o microzinho. E também não temos como saber do macro. Ora, os mundos habitados, obviamente que os nossos instrumentos não têm condição de captar como eles se encontram, como são. Mas os espíritos respondem a Kardec que a característica em todos os mundos é a nossa, seres humanos. Mas os nossos instrumentos não conseguem ver, à exceção dos videntes. Eu não enxergo espírito. Muitos aqui não enxergam os espíritos. Mas por não enxergarmos os espíritos, eles não existem? Ora, como podemos querer que o mundo, como a Terra, em torno de um Sol de quinta grandeza, que gira numa galáxia ou numa Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas, seja o único planeta habitado? Então, a doutrina espírita prega, sim, como um dos seus princípios, a pluralidade de mundos habitados. Nós temos essas verdades, que estão sendo cada vez mais comprovadas. Mas é absoluta? Por enquanto não. Mas é aonde conseguimos apreender e chegar. Embora muitos ainda não acreditem nisso, na existência dos espíritos, na reencarnação e nos mundos habitados. Ainda não acreditam, mas nós já estamos preparados para receber essa verdade. Por quê? Porque nós já temos condições de receber essas novas ideias, essas revelações. Porque inventar ninguém inventa, revela-se. Revelam-se as coisas. Então a verdade, quando Kardec colocou essa lição no Evangelho, que não se pode dizer fora da verdade não há salvação, fora da igreja ou das igrejas hoje não há salvação, mas fora da caridade não há salvação, porque a caridade, ela abrange a todos, independentemente de rótulo religioso. Todos têm como fazer a caridade. Então, quando nós dizemos fora da verdade, que verdade? A minha verdade pode ser uma, a dos senhores pode ser outra. Eu digo para os senhores, eu estou de calça branca. Os senhores dizem, é verdade ou é mentira? Os senhores não sabem, porque eu estou aqui atrás da mesa. Porque no meu ponto de vista, eu estou vendo que a minha calça não é branca, é azul. Mas os senhores não têm como saber dessa realidade. E se eu falasse, minha calça é branca, os senhores acreditariam. E é uma mentira. Então é o ponto de vista. É o ponto de vista. Nós não podemos dizer, essa casa é toda vermelha, porque nós não sabemos o que vai lá atrás, se é preta, se é branca ou se é amarela. Então, dependendo do ponto de vista, nós estamos vendo a verdade de uma determinada forma. Por isso Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E essa salvação não é a salvação que foi nos pregada e nós nos acostumamos no decorrer de milênios. Aquela salvação, se eu sou bonzinho eu vou para o céu, se eu sou ruinzinho eu vou para o inferno. Nada disso. A salvação é plenitude. É nós nos tornarmos plenos, perfeitos. Quando? Muito longe de agora.
De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Nós estamos no mundo de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração. Nós estamos à meia-noite, nós estamos naquela zona cinzenta em que um se mistura ao outro. Então nós, pelo panorama da Terra, devemos ter uma ideia: mundo de provas e expiações é um mundo adiantado? Então quais são as verdades que nós temos condição de apreender? E a caridade é isso, todos podem fazer a caridade. Aí Kardec nos trouxe essa realidade da caridade, que é, ou são, todas as manifestações do bem, em todos os sentidos, independentemente de ser material ou ser moral. Caridade material, fazer uma doação, mas devemos ter atenção, como disse Jesus: quando derdes que a sua mão direita não sabe, ou sua mão esquerda não sabe o que fez a sua mão direita. A humildade, porque a caridade sem humildade não é levada em conta para nada. Mas Deus, Ele é misericordioso, então tudo que nós fazemos, mesmo que seja sem humildade, conta em prol da gente, não como poderia contar. E aí nós vamos crescendo para a vida. Caridade moral, um abraço, um aperto de mão, um sorriso amigo. Caridade material, socorrer uma pessoa na hora de uma necessidade, a pessoa está caída no chão num trânsito, pega essa pessoa, leva para o hospital, é uma caridade material. E a caridade moral, independentemente da matéria, tem pessoas que, graças a Deus, não têm necessidade nenhuma material, econômica, mas quanto será que uma palavra amiga não salvaria a vida daquela pessoa? Hoje nós temos visto estatísticas que são assustadoras em relação ao suicídio de jovens. Meu Deus, crianças, jovens que estão na flor da idade, que estão começando a vida pensando em suicídio. Aí nós estamos ao lado e a gente começa a ver sinais, todos nós vemos sinais: mudança de comportamento, uma insatisfação, depressão constante. Precisa de o quê? De uma palavra amiga. Mas ao invés disso nós brigamos: você é um vagabundo, você é um sem vergonha, você não faz nada da vida. Sabe Deus o que está por dentro no coração desse jovem, para que ele possa estar nessa condição? De repente suicida. A gente fala: meu Deus, porque eu não vivi, mas eu não quis enxergar. Eu estava vendo, mas eu não enxergava. Caridade moral. Dentro da casa da gente, quantas vezes tem a necessidade de nós termos caridade para com o nosso próximo, mais próximo, nos calarmos numa hora para evitar uma briga, uma discussão, e a gente não se cala, porque o orgulho é muito maior. Então nós não queremos nos calar. Eu falo mais alto aqui dentro dessa casa, eu faço o que eu quero, mas como diz o Evangelho, mal disse ou mal pode dizer, e também é detestado. Então são caridades morais que nós podemos fazer dentro da nossa casa, que não custa dinheiro. Então tem a material e tem a moral, mas tem uma caridade maior de todas, que é a caridade para conosco mesmo, a autocaridade. A autocaridade começa pelo auto-perdão. O que é o auto-perdão? Não é a autopiedade. A autopiedade, eu me senti um coitadinho, me senti como que vítima de todo mundo, eu não sou feliz porque tal pessoa não quer que eu seja feliz e ela só faz com que eu sofra. Ou eu não sou feliz porque o emprego que eu estou é muito ruim, o salário que eu ganho é muito pouco. Eu não sou feliz porque eu vou para a rua, eu não gosto de carnaval e tem carnaval. Mas, e aí? E lá dentro? O autoconhecimento, autorrealização, é auto-perdão. Primeiramente, entendendo o que nós somos: espíritos imortais, em crescimento para a luz, buscando a salvação, que é a plenitude. Sabendo disso, nosso campo de vista já abre, ou seja, já não morro aqui, esse túmulo não é a minha ou o meu descanso eterno. E eu olho e falo: puxa vida, não foi esse berço que eu nasci como estrutura física agora, mas sou muito mais.
começa a abrir a amplidão da nossa visão. E aí nós começamos a entender que nós não somos perfeitos. Nós estamos no mundo de provas e expiações em regeneração, transição para regeneração. Então nós podemos ver que aqui vige ainda o sofrimento e a dor. Porque Deus quer, porque nós plantamos. E nós vamos ter que arrumar isso aqui. E aí eu sofro. Aí entendendo que nós estamos nesse mundo de prova e expiação, que eu não sou perfeito, eu sou um ser que tem os meus erros. E entender que aquelas pessoas que comigo estão também têm as suas dificuldades, eu começo a me perdoar pelos meus deslizes, mas não reiterar no erro. Porque se eu errei de uma forma muito violenta ou muito cruel, errei, já passou, já foi. O que eu posso fazer? Uma receita trazida por Pedro, que foi dita por Jesus: o amor cobre multidão de pecados. Errei. Posso fazer alguma coisa? Hoje ainda não. Então eu procuro amar imensamente. Grosso modo, só um exemplo. A pessoa aborta. Um aborto voluntário, porque não quer uma criança. Só que a partir do momento que há a concepção, a vida, ou seja, tem um espírito. Nesse aborto criminoso, por uma razão ou por outra, sempre tem aquelas, ou é um motivo religioso, ou não tem, a mulher tem direito ao corpo dela, uma série de coisas, mas lá tem uma vida humana. Aí eu pratico um aborto. Eu pratiquei esse aborto e isso vai ficar na minha consciência. Porque por mais que eu ache que seja certo, que a lei às vezes alberga esse meu direito e essa minha vontade, está na nossa consciência. Aí eu começo a martelar aquilo lá. Aí começa um sentimento que se chama remorso. Esse remorso vai nos remoendo e vai nos afundando. Que diz Pedro? O amor cobre uma multidão de pecados. Errei, mas aí eu passo a amar. Amar quem? Ao filho do próximo que não tem como cuidar desse filho. As crianças abandonadas, aquelas crianças que estão jogadas nas calçadas, nas ruas. Começo a amar indistintamente a todos, as crianças do seio alheio. Distribuindo amor, Divaldo Pereira Franco fala: nós devemos X1 mais X2 mais X3, devemos X6, mas nós fazemos de amor X2, X3, X4, daria X9. Qual foi maior? O 9 ou o 4? O amor não cobriu multidão de pecados? Talvez eu tivesse que passar por uma coisa muito terrível e cruel também, mas eu amei demais, e por amar demais, diminui toda a minha responsabilidade, mas não deixa de ter a responsabilidade. Só que ao invés de eu expiar e ressarcir de uma forma, eu coloquei o meu coração no sofrimento alheio e doei a minha vida. Apóstolo Paulo, todos sabem a história do apóstolo Paulo, e quem quiser saber em profundidade, leia o livro Atos e o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Vai ver o que Paulo fez antes de se converter à doutrina de Jesus. Ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, ele torturava cristãos. A partir do momento que na estrada de Damasco ele viu a luz, caiu do seu cavalo, e essa luz veio vindo para o seu lado, era Jesus, e lhe perguntou: Saulo, Saulo, porque ele era Saulo de Tarso e não Paulo depois, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? A imagem disse: sou eu, Jesus. Olha a conversão desse homem, olha a conversão do apóstolo Paulo. Naquele momento ele não perguntou mais nada, ele só perguntou a Jesus: o que queres que eu faça? A partir desse momento ele passou a ser um dos maiores divulgadores da doutrina de Cristo. Passou por dores inenarráveis, foi desprezado, foi humilhado, foi abandonado pelos seus familiares, até os seus amigos apóstolos
o rejeitaram no começo, mas ele lutou bravamente até o final da sua vida, em que foi decapitado. Ora, será que tudo que ele fez depois, aquela multidão de pecado dele não foi minorada ou não foi quitada? Então o amor cobre muito. Então não devemos pensar, eu errei. O importante é esse auto-perdão. Errei, vou recomeçar. Todo dia Deus nos dá a oportunidade do recomeço, em especial a nós, não os senhores que estão aqui que eu não vejo, a nós encarnados, a oportunidade de acordarmos, olhar para fora, vermos o sol e falar: Senhor, muito obrigado por ter permitido com que eu ficasse aqui encarnado, para dar continuidade à minha auto-iluminação. Auto-perdão, errei, eu recomeço, mas procuro não errar mais. Então a maior caridade é essa do autoconhecimento. Primeiro pelo auto-perdão. E aí a gente entra na lição do livrinho do Nélio Lúcio, que se chama A Visita da Verdade. Tinha um rapaz que desde que nasceu ele morava numa montanha, em umas furnas absolutamente escura, não via nada. E ele morava lá dentro, vivia lá dentro. E ele vivia sentindo um cheiro podre, um cheiro de coisa estragada naquele lugar. E ele vivia chorando, pedindo a Deus que o livrasse daquele cheiro que ele não suportava mais, que o ajudasse, que desse alguma coisa para ele, porque ele era uma pessoa válida, tinha saúde, por que está naquele buraco? Deus se condoeu da sua dor e lhe mandou a fé. A fé chegou, foi como que dando força para aquela pessoa, lhe dizendo: acredita, tenha força, isso vai passar. Acredita em Deus, fé divina. Acredita em você, fé humana. Usa a tua vontade para conseguir. E se não puder, aceitar essa condição. Tenha fé, tenha fé. A fé saiu, ele, um tempo ficou bom, começou a chorar, reclamar e lamuriar de novo. Aí veio a esperança. Chegou a esperança, Deus se condoeu de novo e mandou a esperança. A esperança chega para esse indivíduo e fala: meu irmão, existe uma luz no fim do túnel. Acredite, sempre tem uma flor a brilhar no final do caminho, e essa flor ainda vai florir o seu coração de amor e de esperança. Tenha fé, tenha esperança, acredite, espere um futuro, que esse futuro vai ser melhor. E foi embora. E ele no começo ficou, só que ele começou de novo, começou a reclamar. Tinha passado a fé, tinha passado a esperança, aí veio a caridade. E lhe disse: primeiramente, seja caridoso com você mesmo, não sofra desse jeito, você está se fazendo mal. E uma série de benefícios foi mostrando para ele. Tem coisa muito pior. Procure ajudar as coisas, ou fazer o melhor aqui dentro dessa escuridão. Procura tentar melhorar o seu coração, aceitando as coisas. Seja caridoso com você mesmo. E foi embora a caridade. No começo ele também ficou mais tranquilo, ficou mais sossegado, mas ele começou de novo. Olha que ele tinha recebido a fé, a esperança e a caridade, mas ele não se conformava, ele não aceitava as condições em que ele se encontrava, e ele falava que era culpa de todos, de todo mundo, das pessoas, das condições em que ele estava lá, inclusive de Deus. Aí Deus falou: meu Deus, não tem outra forma, eu tenho que mandar para ele então a verdade. Chegou a verdade, e na hora que a verdade chega, ela pega e ilumina, clareia tudo às voltas dele. Quando ele se olha, ele fica estarrecido. Aquele cheiro
era dele mesmo. Ele estava cheio de feridas, podres, a sua carne e a sua pele cheirando. E a hora que ele viu aquilo lá, ele ficou desesperado, porque ele enxergou a verdade, o porquê daquele sofrimento, daquela dor, era ele mesmo. Aí ele não aceitou a verdade, não aceitou, e ele não quis modificar aquela situação em que ele se encontrava, fugiu, se escondeu de novo nas furnas da escuridão, nunca mais foi visto. Qual o fundo moral dessa história? Todos nós temos, infelizmente, eu estou dizendo, não digo nós porque é uma recomendação, mas eu estou dizendo, eu, por mim, Ademar, tenho o péssimo costume às vezes de colocar culpa nas pessoas pelos meus erros, de transferir para as pessoas as responsabilidades que seriam minhas, de às vezes no meu fracasso eu dizer a culpa foi da Leia, ou a culpa da Amanda, minha filha, ou da minha mãe, ou do meu pai que está desencarnado, a culpa é dele. A culpa são dos obsessores que não permitem que eu possa sobreviver sem uma voz que fale ao meu ouvido a todo momento: siga o caminho errado, siga o caminho errado, e eu sigo. A culpa é dele, do obsessor. Aí eu começo a culpar todos ao tempo. Tocantins, ensolarado, até agora, no mês de novembro, desde março a abril, muito quente, reclamei do calor, veio a chuva, uma bênção, reclamei da chuva, mas essa chuva está um excesso, está causando uma série de engarrafamentos, derrubando árvores. Aí veio uma chuva leve, aí eu falo, meu Deus, mas precisava de mais chuva. Ou seja, eu nunca estou satisfeito com nada. E aí vem Deus e fala: nós vamos te dar um instrumento, a religião. Porque religião não é a fé, religião não é a religiosidade. A religiosidade e a fé estão aqui dentro. A religiosidade é o que nos liga a Deus, seus filhos nós somos, todos sem exceção. A religiosidade nos liga a Ele. Aí vem a religião, vem a doutrina espírita, porque eu não posso sozinho desenvolver a minha religiosidade, porque ainda eu sou ignorante das coisas. Então eu preciso que alguém que tenha conhecimento me revele. Ora, os caracteres da revelação. Alguém que sabe mais me revela que eu estou errado, me mostra, porque eu não sei. E se eu permaneço nesse pensamento equivocado, é porque eu sou ignorante da verdade, da realidade. Para mim, veio a religião, a doutrina espírita. Aí a doutrina espírita me explica o que nós já falamos: a responsabilidade do teu sofrimento é sua mesmo. As pessoas não têm culpa, o tempo não tem culpa, os animais não têm culpa, as coisas não têm culpa do seu fracasso e da sua infelicidade. Porque você quer colocar, você, Ademar, a sua felicidade nas coisas que não tem valor, para lá. Então eu busco, uma busca insana, uma busca desesperada. Eu quero ter, e eu me esqueço de ser. Eu busco só o material. Não é errado buscar o material, mas eu não busco com equilíbrio o material e o espiritual. Eu só busco uma parte, uma asa. E aí eu pergunto aos senhores: algum pássaro voa com uma asa só? E eu me esqueci de buscar o material. Nesse afã eu esqueci de mim mesmo, então me tornei ignorante, por vontade própria. Mas Deus lançou e me mandou a fé, a esperança, a caridade e a verdade, através da doutrina espírita. Que fé? A fé que hoje, se eu sofro, eu sou responsável pelo sofrimento. Que hoje eu não posso acusar as pessoas, as coisas, os objetos e os animais pela minha infelicidade, porque a felicidade não está naquilo material que eu busquei, mas naquilo espiritual que eu não semeei. Não aprendi a voar com as duas asas, e como eu busquei só
bateu uma das asas, acabei ficando doente, porque me causou um problema aqui nessa asa, por tentar voar sozinha, sem utilizar da outra. Mas hoje, que eu recebi a fé, a esperança, a caridade e a verdade, toda a luz foi aberta para mim, como aquele homem lá naquelas furnas. E eu me vi, falei, meu Deus, mas essas feridas, esses machucados, essa podridão que está despencando, que está apodrecendo, está em mim mesmo, está dentro de mim mesmo, e não na Leia, não na Amanda, não na minha mãe, não no meu pai, não nos meus amigos, não no Mauro, está em mim, mas aí eu não quero aceitar, eu corro, e tento fugir de mim mesmo, mas uma triste realidade, hoje eu sei, e como eu sei, eu sou responsável, e como eu sei, por mais que eu queira apertar aquele interruptor e apagar a minha vida, a minha memória e o meu espírito, infelizmente não é mais possível, porque a doutrina me mostrou que eu sou um espírito imortal, fui criado simples e ignorante, mas eu não morro mais. Então não adianta eu tentar apagar a luz, que essa luz não se apaga, não adianta eu dar um tiro na minha cabeça, porque o meu corpo físico vai, mas o meu espírito permanece, e as dores são muito maiores do que se eu aceitasse essa minha realidade da podridão, daquele homem das furnas, e tentasse curar as minhas feridas. Hoje a medicina tradicional, ela cura o efeito, busca o efeito. Nós estamos machucados, ela dá um remédio, um antibiótico, cura o efeito, mas não cura a causa é o espírito. Nós vamos no tratamento espiritual, nós queremos sair lá salvos, prontos para uma quantidade enorme de coisas, de felicidades, em uma semana, 2, 3 semanas volta tudo de novo. Por quê? Porque eu não alimentei aquela semente que me foi dada, para que eu pudesse adubar, regar e fazer com que crescesse e me alimentasse, que é a persistência, é a vontade. Então quando eu vejo, se eu não procuro, eu não vou conseguir me apagar, uma hora isso flui e volta, aí volta com muito mais dor, muito mais sofrimento. Então essa verdade que foi falada aqui por Neio Lúcio, é essa verdade que todos nós temos os problemas dentro da gente, mas nós temos esse péssimo costume de transferir, e que hoje nós recebemos uma luz, que é a doutrina espírita, que nos esclarece o que somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, por que eu estou com a minha família, porque eu tenho uma mãe, a Teresa, meu pai, o Ademar, desencarnado, por que eu tive um pai e uma mãe e estou numa família, mesmo que não seja minha essa família, mas a minha é consanguínea, mesmo que não seja pelos laços afetivos, que é a adoção, é família, porque quando nós estamos juntos não é por acaso, é por um motivo. Então se eu estou com alguém, nesse momento da minha vida, é a necessidade de eu estar com aquela pessoa no momento certo, na hora certa, no dia certo da minha vida. E isso a doutrina nos explica que nós somos os responsáveis por nós mesmos, que nós temos livre-arbítrio, que nos é dado 2 caminhos, 2 alternativas, a opção é nossa. Aí nós temos a bondade de Deus, a absoluta bondade, que nos dá um anjo da guarda, e esse anjo da guarda, no momento de indecisão, sopra no nosso ouvido: não siga esse caminho que você vai se dar mal. A gente segue aquele caminho e se dá mal. O anjo da guarda fala para a gente: não faça isso que não vai dar certo. A gente faz aquilo e não dá certo. Olha a bondade de Deus, um anjo da guarda para cada um de nós. Imagina a Terra com 7 bilhões de anjos da guarda, mais de 20 bilhões de desencarnados, de anjos da guarda, todos têm, que é a bondade de Deus. Então, como Deus me deu essa verdade agora, se eu não aproveitar esse momento, não adianta eu tentar fugir para a escuridão de novo, porque hoje eu sei, e isso me martiriza, porque eu sei, mas isso também me alivia, porque eu sei onde está a fonte do meu sofrimento e da minha dor, onde trabalhar o espírito, Ademar. A carne é uma vestimenta, o perispírito
é um instrumento que liga a carne ao espírito, mas a minha doença está no espírito. Quando eu tenho um câncer, o câncer não é do físico, embora se manifeste no físico, é do espírito, que transmite através, às vezes, da sua incúria, uma raiva, uma mágoa, uma raiva, um ressentimento, vai aumentando, aí nós temos uma gastrite, nós temos uma úlcera, de repente é o câncer. Mas o câncer foi culpa do corpo físico? De forma nenhuma. O espírito doente, o espírito está doente. E às vezes nós praticamos crime conosco mesmo, sabendo todas as realidades, não fazendo o que nós devemos fazer, como esse homem das cavernas. Então hoje que nós temos esse instrumento, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos dá a fé raciocinada. Somente é inabalável a fé que encara a razão, face a face, todas as épocas da humanidade, face de Kardec. Fé raciocinada. Nós temos a esperança, mas a esperança numa coisa, ou num futuro que nós sabemos que realmente agora existe esse futuro, de felicidade, porque depende da gente. Nós temos a caridade, que é de nós amarmos-nos a nós mesmos, o auto-perdão, nos compreendermos, nos perdoarmos. E nós temos a verdade. Nós fomos iluminados, todos nós que estamos aqui dentro da doutrina espírita, recebemos essa luz, a luz da verdade. Mas cabe a cada um de nós trabalhar para que possa ser feliz, porque a felicidade está lá no fundo do nosso coração e trazendo Jesus de volta. Aonde está o seu tesouro? É onde está o teu coração. Que possamos fazer dessa verdade novas luzes nos nossos caminhos e nas nossas vidas. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado.